Olá, esse é o programa 21 da série Paulo Freire Vivo e a temática de hoje vai ser centrada justamente na questão da construção da Escola de Direitos Humanos e de Cidadania a partir do pensamento do Paulo Freire. Você sabe que nos programas anteriores, aqui na TV UFPB, a gente tem focalizado essa visão do Paulo Freire sobre a escola, sobre a construção de uma escola democrática, sobre a construção da escola enquanto parte da construção dos direitos humanos, né, que as pessoas têm, direitos sociais, direitos civis, direitos políticos, e isso tem sido uma tônica dentro das propostas do Paulo Freire, inclusive em relação à sua passagem na Secretaria Municipal de São Paulo, na Secretaria de Educação do município de São Paulo, no final dos anos 80 e começo dos anos 90, como a gente comentou anteriormente. Hoje a gente vai pensar como é que, a partir dos conceitos do Paulo Freire, a partir das ideias do Paulo Freire, a gente poderia cada vez mais chegar mais próximo da construção de uma escola que respeite os direitos de cada um dos seus sujeitos, pensando no sentido dos estudantes, dos professores, dos funcionários, dos que coordenam e dirigem a escola, ou seja, de todos os personagens que compõem a história, inclusive as famílias dos que integram a escola de uma maneira geral. Como é que seria, então, uma escola que respeita exatamente essa questão dos direitos e tenta aprender cada vez mais com a democracia, com os valores democráticos? Como é que essa escola trataria, por exemplo, a relação entre o conhecimento que é ali trabalhado e a consciência crítica necessária para que cada vez se forme melhor as pessoas? Como é que essa escola, por exemplo, poderia reinventar o seu currículo, repensar o seu currículo nessa direção? Ou a gente poderia perguntar como é que a escola poderia, na composição dos seus sujeitos, trabalhar melhor essa questão da democracia deliberativa, no sentido de que ela é feita por vários sujeitos e cada um deve ter a sua opinião, a sua participação, o seu pertencimento. Eu digo isso porque as pesquisas mostram cada vez mais que quanto mais os sujeitos se sentem pertencentes à escola, sentem partes da escola, partes das deliberações da escola, essa escola tem mais qualidade, inclusive em relação à participação das famílias nos destinos da escola. O Paulo Freire tem focado isso em vários livros e um dos livros que eu chamo a atenção para isso se chama A Importância do Ato de Ler, que é um livro que cada vez mais foca essa questão, além de outras questões. Por exemplo, foca também a questão das bibliotecas populares, que podem ser uma alternativa, justamente pensando as bibliotecas populares como centros culturais, como centros de cultura, de auxílio, de complemento da escola. Mas nesse livro que eu chamei a atenção, A Importância do Ato de Ler, eu vou destacar uma fala do Paulo Freire que é muito importante e que nota bem como é que ele entende essa questão de uma escola democrática. Olha só o que ele diz. Quem apenas fala e jamais ouve, quem imobiliza o conhecimento e o transfere aos estudantes, não importa se escolas primárias ou universitárias, quem ouve o eco apenas de suas palavras, numa espécie de narcisismo oral, quem considera a petulância da classe trabalhadora reivindicar seus direitos, quem pensa, por outro lado, que a classe trabalhadora é demasiado inculta e incapaz, esses não têm nada a ver com a libertação nem com a democracia. Veja como ele caracteriza essa questão de maneira bem enfática, de maneira bem enfática. Ele também foca um outro ponto que eu acho necessário repetir, que é a questão dos direitos culturais, no caso do Paulo Freire, concentrados na questão do conhecimento, na aprendizagem e no conhecimento. A gente já destacou anteriormente, mas eu vejo necessidade da gente repetir,
não é, que ele encara 3 direitos principais em relação à questão do conhecimento para as camadas populares. O primeiro direito, de conhecer melhor o que já conhecem da sua experiência diária. O segundo direito, de conhecer o que ainda não conhece, porque isso não lhes foi passado, foi negado, não é, às camadas populares e apropriado por outras camadas sociais. E terceiro, o direito de construir o seu próprio conhecimento, não é? Quando você percebe, e a gente está repetindo de propósito, porque é muito importante, não é? Essa questão dos direitos e da democracia numa escola passa muito pela construção do conhecimento, de como é que o conhecimento é levado em consideração. Como, por exemplo, fazer uma complementaridade entre o conhecimento do senso comum, o conhecimento que os alunos, os estudantes trazem do seu dia a dia, não é? E o conhecimento mais elaborado, mais científico, que é próprio da escolarização. Como fazer essa complementação? Claro que respeitando, não é, o conhecimento que os estudantes têm, conhecimento que seja da vida, do trabalho, quando existe isso, da própria vinda da própria família, não é? Isso é importante para a gente pensar, então, como é que esse respeito a esses direitos, o respeito a uma relação horizontal de diálogo, de democracia, podem ajudar a construir uma outra escola. Será, por exemplo, que se esses direitos e essa visão da democracia fosse implantada, a questão da violência na escola melhoraria, não é? Ela mudaria? Como é que ela aconteceria, não é? Como é que essas relações de diálogo e democracia, não é, ajudam a fazer uma escola, não é, mais harmônica no sentido de cooperação, de cooperativismo entre todos os seus sujeitos. É importante da gente notar isso e a gente pode destacar outra fala do Paulo Freire em relação ao aproveitamento dessas questões quando ele vai, por exemplo, para um outro livro importante, que é um livro Política e Educação. É um livro onde ele mostra como é que ele pensa a relação das intersubjetividades presentes na prática educativa, não é? Veja só, eu vou destacar isso numa fala do Paulo Freire muito importante, que eu faço questão de que a gente reflita mais sobre ela. Veja só, ele diz assim: é necessário combater essa ideia de que fora da escolarização não há saber, ou o saber que existe fora dela é tido como inferior, sem que tenha nada a ver com o rigoroso saber do intelectual. Na verdade, esse saber tão desdenhado, saber da experiência feito, tem de ser o ponto de partida em qualquer trabalho de educação popular, orientado no sentido da criação do conhecimento mais rigoroso por parte das camadas populares. Você viu nas palavras do Paulo Freire esses destaques que a gente estava fazendo anteriormente e como é que ele enxerga isso, ou seja, essa dimensão, não é, de uma suposta inferioridade ou superioridade entre o conhecimento do senso comum e o conhecimento escolar mais intelectualizado, mais científico. Na verdade, ele diz que são conhecimentos diferentes e que precisam interagir, inclusive na reinvenção do currículo, na reinvenção de todas as ações que a escola faz com o seu dia a dia, no seu cotidiano. É importante isso porque isso faz parte da ideia de uma horizontalidade entre os sujeitos que fazem a escola, não é? E a própria ideia da democracia, não é? A própria ideia de direitos iguais, a própria ideia de respeito ao direito do outro, não é? A própria ideia do ouvir o outro, não é? Não só falar, mas ouvir o outro no seu conhecimento, nos seus momentos de aprendizagem, para fazer uma interação, então, entre o saber popular, o saber comum e o saber mais elaborado. Não é? Em uma palavra só, para ele não existe superioridade ou inferioridade, mas existem conhecimentos diferentes em relação a esses dois aspectos. Uma outra coisa importante que poderia complementar essa ideia, a gente pode buscar num importante sociólogo francês, Alain Touraine, que escreve um brilhante livro
que se chama assim, Poderemos Viver Juntos? É uma pergunta, poderemos viver juntos, iguais e diferentes? E lá o Alan Turenne destaca a questão dos direitos culturais. E ele mostra que esses direitos são tão importantes, não é, que eles precisam cada vez mais permear os direitos sociais. Veja só um trechinho da fala do Alan Turenne sobre isso, no capítulo 8 desse livro, não é, justamente sobre direitos culturais. Ele diz assim: os problemas culturais adquiriram tal importância que o pensamento social deve organizar-se em torno deles. Veja como é incisiva essa fala, não é? Quando esse sociólogo destaca a importância dos direitos culturais que estão presentes no dia a dia, ou deveriam estar presentes na plenitude do dia a dia de uma escola que cada vez mais respeita, não é, os interesses, as vontades, as necessidades, a cultura, enfim, os valores de uma maneira geral que permeiam as camadas populares da nossa sociedade. Mas a gente pode pensar isso, inclusive, como complementação, não é, das ideias do Paulo Freire, não é, como complementaridade dessas ideias. Um outro autor que a gente chama para o destaque, não é, e a gente já tem feito isso nos outros programas, é o historiador José Murilo de Carvalho. Ele escreve um livro que é Cidadania no Brasil, o Longo Caminho, e nesse livro, logo no começo do livro, não é, ele destaca a importância dos direitos civis, dos direitos sociais, dos direitos políticos, defende uma tese muito importante para a gente pensar na realidade brasileira. Ele diz que no Brasil os direitos sociais, civis e políticos ainda não foram verificados em sua plenitude e em sua inteireza, no sentido de pensar que a nossa democracia ainda é uma democracia que não encontrou a sua plenitude. E ele coloca uma coisa importantíssima para a gente pensar. Ele diz que o direito à educação, e especificamente à educação popular, é uma educação que mostra os direitos sociais, evidencia os direitos sociais, e é como se fosse um pré-requisito, não é, para se adquirir outros direitos. E nesse sentido, então, ele destaca a importância da educação, não é, justamente na consecução dos direitos humanos, não é, direitos civis, políticos, culturais, etc., e na questão da democracia. Mas isso a gente continua no segundo bloco do nosso programa. Nesse segundo tempo, então, desse programa 21, nós precisamos começar destacando o que a gente chamou a atenção no primeiro bloco para poder continuar. Perceba que no primeiro bloco eu chamei a atenção para a leitura de 3 livros. A importância do ato de ler, do Paulo Freire, né? Podemos Viver Juntos, Iguais e Diferentes, do Alan Turenne, e também Cidadania no Brasil, o Longo Caminho, do José Murilo de Carvalho. Nós continuamos nessa ideia que o Paulo Freire é um autor que precisa sempre, pelas suas próprias convicções, não é, ser complementado, como todos os grandes autores, por outros pensadores, por outras ideias, e a gente continua nessa sequência. Você perceba que nessa defesa do Paulo Freire, dessa escola democrática, nessa escola cidadã, não é? Ele vai chamar a atenção para uma coisa fundamental, que é requalificar ou reinventar o papel da educação e dos educadores. E para isso, eu vou chamar a atenção de um outro livro do Paulo Freire, que eu acho que é muito importante e que se chama Política e Educação. Num dos trechos desse livro, ele diz exatamente o seguinte, veja só. A importância do papel interferente da subjetividade na história coloca de maneira especial a importância do papel da educação. Cedo ou tarde, por isso mesmo, prevalece a compreensão da história como possibilidade.
em que não há lugar para explicações mecanicistas dos fatos, nem tampouco para projetos políticos de esquerda que não apostam na capacidade crítica das classes populares. Como processo de conhecimento, formação política, capacitação científica e técnica, a educação é prática indispensável aos seres humanos e deles específicas na história, como movimento, como luta. A história como possibilidade não prescinde da controvérsia, dos conflitos que em si mesmos já engendrariam a necessidade da educação. Perceba nessa fala que a gente destacou como as ideias do Paulo Freire são incisivas nessa questão. Né? Primeiro ele destaca a questão da intersubjetividade presente na prática educativa. Né? Depois ele destaca como é que esses sujeitos da prática educativa devem interagir para que possam fazer da história, da sua história e da história social, um campo de possibilidades do novo e não, como dizem outros, uma história finita, uma história que chegou ao fim. Não é? Essa ideia da história como possibilidade do novo, da história que pode se reinventar, é uma base importante da proposta do Paulo Freire, não é? Tanto na questão social, de uma maneira geral, como na questão educacional específica, lógico, que não se despreende da questão social, política e cultural, mas que ele destaca com uma conotação especial. Esse é um livro muito importante que a gente destaca, o livro Política e Educação, para a gente poder continuar a pensar essa escola cidadã, essa escola democrática que o Paulo Freire defende. Nesse sentido, eu vou destacar uma outra fala que eu coloco num dos meus livros, não é? Sobre a realização disso, sobre a prática disso. Não é? Eu destaco uma das ideias que eu coloco lá, que eu pensando no que o Paulo Freire escreve nesses dois livros que eu citei, a importância do ato de ler e política e educação, eu escrevo o seguinte, veja só, realizar a utopia, o inédito viável para Paulo Freire, não consiste só na crítica dos feitos e não feitos dos outros, mas em praticar a teoria proposta para mais e mais melhorar a prática e conseguir que a educação não seja mera reprodutora das desigualdades sociais, mas sim e definitivamente uma das bases da real melhoria da vida, do trabalho, da habitação, do meio ambiente, do desenvolvimento sociocultural, não é? E crescente da grande população. É isso que a gente pode pensar, não é, a partir da citação anterior das ideias do Paulo Freire. E a gente pode continuar a pensar nisso, como é que a gente pode refazer, ou reinventar, ou repensar uma escola que, se a gente pensar na humanidade como um todo, no mundo todo, não é, a gente pode entender que tanto nos excluídos da escola, como de muitos que participam da escola, há uma constante necessidade de repensar o seu currículo, não é? de associar isso à realidade cada vez mais complexa que a sociedade nos mostra, porque cada vez mais a gente é impactado pelos números em relação, por exemplo, ao analfabetismo, ao não letramento, à exclusão pela via educacional, aos que não ficam, não permanecem na escola, durante muito tempo. Há uma escola que necessita cada vez mais ser mais qualificada, a partir dos seus próprios sujeitos, uma escola que precisa pensar constantemente na formação, tanto dos seus estudantes como dos seus professores, de maneira permanente e conectada com o mundo que está aí fora. Esse fora e dentro da escola é para ser didático, a escola faz parte de uma sociedade cada vez mais complexa e a gente precisa pensar nessa maneira de como é que essa complexidade tão destacada, por exemplo, pelo Edgar Morin, pode ser uma base de pensamento de uma escola cada vez mais democrática, porque ela leva em consideração todos os aspectos
da sociedade, da política, da cultura, da economia, que estão embutidas nas relações cotidianas, não é, que passam na escola. E o Paulo Freire certamente é um contribuinte fundamental para se pensar uma escola desse tipo, uma escola cada vez mais aberta à sociedade, não é, à interferência da sociedade e reciprocamente a escola como contribuinte fundamental de uma sociedade melhor. E a gente pode pensar isso a partir de notar que, apesar dessas dificuldades, apesar dos vários aspectos que a escola e a educação enfrentam enquanto desafios, não é, na sociedade atual, não é, nós podemos perceber no Brasil, por exemplo, muitas experiências exitosas, experiências importantes, justamente as que levam em consideração essa questão dos direitos, não é, que as pessoas têm e da democracia na construção de uma escola que eu posso chamar, como o Paulo Freire faz e tantos outros, de uma escola cidadã. Para o Paulo Freire, uma escola cidadã, uma escola que ajuda a construir a cidadania, que ajuda a construir cada vez mais a percepção pelos direitos, não é? E que mostra a atualidade brasileira nesse sentido, não é? É uma escola que cada vez mais deve destacar algumas coisas principais que eu vou chamar a atenção através de uma outra fala do Paulo Freire que eu gostaria de destacar aqui. Veja só como ele caracteriza o que se chama de escola cidadã. Veja só, a escola cidadã é aquela que se assume como centro de direitos e de deveres. O que a caracteriza é a formação para a cidadania. A escola cidadã, então, é a escola que viabiliza a cidadania de quem está nela e de quem vem a ela. Ela não pode ser uma escola cidadã em si e para si. Ela é cidadã na medida mesma em que se exercita na construção da cidadania de quem usa o seu espaço. A escola cidadã é uma escola coerente com a liberdade. É coerente com seu discurso formador, libertador. É toda escola que, brigando para ser ela mesma, luta para que os seus educandos e educadores também sejam eles mesmos. E como ninguém pode estar só, a escola cidadã é uma escola de comunidade, de companheirismo, é uma escola de produção comum do saber e da liberdade. É uma escola que vive a experiência tensa da democracia. Não é? Bonito, não é? Veja só como essas palavras são carregadas de uma vivacidade, de uma temporalidade, não é, que mostra o Brasil atual, não é, e vai mostrar o Brasil, acho que por muito tempo. Veja como é que o Paulo Freire caracteriza essa escola cidadã. Uma escola da formação da cidadania, uma escola da produção cada vez mais de um conhecimento entrelaçado, não é? entre o saber que gira em torno da escola e o saber escolar, entre um currículo que precisa ser cada vez mais repensado, não é? Repensado na direção dos interesses, dos valores, das necessidades dos que fazem a escola, não é? E em contraposição, um currículo cada vez mais neutro, um currículo cada vez mais que não chega aos alunos, aos professores de uma maneira mais impactante, um currículo que seja cada vez mais interessante, que seja cada vez mais vivo, que seja cada vez mais representativo dos saberes entrelaçados da sociedade e da escola de uma maneira geral. Isso é importante da gente destacar, como a gente começou a perguntar lá no início desse programa. Como é que o Paulo Freire ajuda a pensar uma escola, não é, que valorize os seus sujeitos, que respeite os seus direitos, respeite as suas opiniões, que traga em si mesmo o germe da democracia, que faça da democracia um aprendizado para o dia a dia, não só o dia a dia de dentro da escola, mas o dia a dia das pessoas em sociedade, que seja cada vez mais uma escola do diálogo, uma escola da liberdade, uma onde a consciência crítica esteja sempre no meio de todo o aparato escolar, não é? E como é que há uma relação entre esses conceitos,
para que a gente possa cada vez mais pensar essa escola. Como é que essa escola, seja ela de uma maneira ou de outra respeitadora do trabalho, toma o trabalho como princípio educativo? Como é que essa escola dialoga com a sociedade? Como é que essa escola faz com que cada vez mais os seus sujeitos se empoderem numa sociedade cada vez mais complicada, cada vez mais complexa, como é a sociedade brasileira, sociedade latino-americana e, posso dizer, a sociedade no mundo todo. Não é? Essa contribuição das ideias do Paulo Freire, a meu ver, se torna cada vez mais importante e cada vez mais atual. Cada vez mais atual. Cada vez a gente discute mais como é que a escola pode ser uma construtora dessas ideias, como pode ser construtora desse pensamento que eu destaquei aqui. Por fim, eu queria destacar um outro livro, não é, que pensa um pouco o período do Paulo Freire na Secretaria de Educação do município de São Paulo, que é um livro organizado pelo professor Carlos Alberto Torres e outras pessoas, não é? E que se chama Educação e Democracia, a Praxis de Paulo Freire em São Paulo. Esse é um livro interessante porque ele relata a prática, o dia a dia de uma gestão democrática, de uma gestão que tomou essa questão dos direitos da democracia como um dos seus pilares principais. E é interessante sempre a gente se reportar a práticas concretas com aquilo que o Paulo Freire propõe e que outros pensadores propõem para entender cada vez mais a escola do século XXI e a escola que vem aí por diante. Isso é muito importante e por isso é mais uma vez destacado nessas temáticas dos programas Paulo Freire Vivo para a TV UFPB. Nós sempre vamos continuar a pensar esse tipo de educação, esse tipo de escola, e você já sabe que o Paulo Freire é um dos pensadores principais que a gente pode recorrer para pensar isso. Não só o Paulo Freire, outros autores como eu destaquei hoje nesse programa e que a gente vai continuar a destacar nos programas vindouros.